Olá, alunos! Eu sou a professora Júlia e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, pessoal, nós vamos começar a falar, um pouquinho das formas farmacêuticas dos medicamentos. Agora, pode ser estranho para vocês ouvirem isso. Nossa, mas formas farmacêuticas, professora? Mas assim, as formas farmacêuticas nada mais é do que a forma como esse medicamento vai vir pra gente. Vai ser em formato de cápsula? Vai ser um medicamento gasoso? Vai ser uma pomada? Por que a gente precisa saber? A forma desse medicamento é que vai dizer, qual vai ser a melhor via de administração dele para o nosso paciente, tá ok? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar em vias de administração, tá? Eu dividi essa parte, o livro de vocês traz tudo junto. Unidade 11, na página 40, já traz as formas farmacêuticas e as vias de administração. Mas eu fiz essa divisão para não ficar confuso, porque é o que eu venho falando para vocês todas as aulas. Farmacologia é um pouco confuso, então o quanto eu puder evitar que fique confuso para vocês, eu vou tentar, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa divisão, mas no livro vocês vão encontrar tudo junto, as formas farmacêuticas e as vias de administração. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber que esse medicamento, ele pode se apresentar pra gente de diversas formas. Por exemplo, o dipirona. O dipirona a gente tem o dipirona em cápsula e a gente tem a ampola de dipirona, ou seja, o dipirona de forma líquida. Então, a gente precisa entender, essas formas desses medicamentos para que a gente administre para o paciente e que o paciente tenha um resultado mais rápido, digamos assim. Porque um paciente não vai em um pronto atendimento querendo ficar ali 6 horas tomando um medicamento para depois passar a dor. Então, a gente tem que pensar no bem-estar desse paciente também. Tá bom? Então, aí que entra vocês, analisarem. Eu vou dar o dipirona em comprimido ou vou dar uma injeção? Ou vou administrar o dipirona direto no soro ou direto na veia desse paciente? Então, é aí que a gente tem que já ir entendendo essas maneiras para o bem-estar do nosso paciente. Porque a enfermagem busca sempre isso, o bem-estar do paciente, Então, gente, como eu disse, existem medicamentos que podem ser líquidos, gasosos, sólidos, solúvel em água, solúvel em gordura, que no caso solúvel em água são os hidrossolúveis e os solúveis em gordura, óleo, enfim, são os lipossolúveis. Eu trouxe, vou mostrar para vocês mais para frente uma imagem que separa todas as formas desses medicamentos, tá? Detalhado, tá bom? Mas então, o porquê de entender essas formas farmacêuticas? Isso é importante, para ser definido a via de administração para esse paciente. Ai, professora, mas não vai ser eu que vou fazer a prescrição, vai ser o médico. Mas se você pega uma prescrição que tá lá, dipirona 1 comprimido, e você tá vendo o paciente com dor, às vezes chorando de dor, você vai dar o dipirona comprimido para esse paciente ou você vai até o médico e dar uma opinião? Gente, assim, é o que eu falo para os meus alunos, a enfermagem tem que sair da sombra do médico. Vocês também estão estudando para saber aquilo que vocês vão administrar para os pacientes. Então, não é porque o médico fala, eu fiz 6 anos de faculdade, eu sei mais que você. Não, gente. O médico, muitas das vezes, vê o paciente está ali no consultório, reclama às vezes de uma dorzinha de cabeça, por exemplo. Para o médico, realmente vai ser uma dorzinha, mas a gente sabe que muitas vezes esse paciente vai aparecer lá na sala de medicamento, para vocês
futuros técnicos chorando de dor. Então, aí que entra vocês saberem também dar a opinião de vocês. É claro que vi um paciente nessa situação chorando de dor e o médico prescreveu um dipirona comprimido. Primeiro passa para a enfermeira. Olha, não é melhor a gente dar uma ampola direto na veia do paciente? Vai ser mais rápido o efeito. A enfermeira vai analisar e vai passar para o médico. Então, é importante vocês entenderem isso para que nos futuros plantões de vocês possam, vocês saibam, né, se impor também, tá bom? E não ficar na sombra de médico. Então, gente, a depender, né, da via de administração do medicamento, a absorção ela vai ser mais lenta. No caso dos comprimidos, os comprimidos demoram às vezes 1, 2 horas para fazer efeito. Enquanto, né, a gente tem as formas mais rápidas, que é o que eu disse do dipirona, de aplicar diretamente na veia, em bolos, né? Então, ali o que era para demorar 1 hora, em 15, 20 minutos a pessoa já sente um grande alívio, tá bom? Então, tudo isso, né, escolher a via de administração do medicamento e tudo mais, tudo isso é muito importante para vocês entenderem, tá ok? Olha, pessoal, eu trouxe aqui, né, uma imagem, vou deixar essa imagem disponível para vocês também, tá bom? Que traz, né, as formas farmacêuticas, que é forma sólida, semissólida e líquida. Então, as sólidas são geralmente as preparações mais estáveis. É o que a gente mais conhece, gente. Querendo ou não, é a mais usada, né? Que é comprimido, cápsula, enfim. As semissólidas, pomada, creme, géis, pastas, é utilizada, né, para medicamento de uso tópico, ou seja, para um medicamento que esse paciente não vai fazer uso contínuo, tá? E a forma líquida são soluções, gotas, xarope, suspensões e elixires. Normalmente, né, as líquidas, elas são mais usadas e mais indicadas para idoso e criança, que tem ali uma dificuldade em deglutir, né? O idoso, no caso, tem uma dificuldade já em deglutir, então a gente passa o líquido, porque às vezes o idoso não consegue engolir aquela cápsula, né? E assim por diante. E também a líquida é mais fácil para ajustar a dose, tá? Então, pessoal, o objetivo dessa aula é fazer vocês entenderem, né, as formas farmacêuticas dos medicamentos. E entender, né, que tem ligação direta com a via de administração que vai ser escolhida para, né, o paciente receber. Então, eu volto a dizer para vocês, se virem uma prescrição, tá indicando uma cápsula, um comprimido, e o paciente estiver com muita queixa, né, falem, gente, falem com seus superiores, no caso a enfermeira, para que mude essa via de administração. Tá bom? Vocês estão estudando para também terem conhecimento acima de tudo que os médicos fazem também. Então, não é porque, eu sou médico, eu sei mais que você. Não, gente. Vocês também têm o direito de falar, tá? Quando vocês veem que não é o correto, tá bom? Espero ter ficado claro para vocês esse começo, né? E na próxima aula a gente já vai entrar falando das vias de administração e como funciona, né, a absorção dos medicamentos, a distribuição dos medicamentos no nosso corpo, tá bom? Até a nossa próxima aula, pessoal.